A paz do Senhor para a igreja, dando sequência ao nosso ensino do IBAD, o livro de Teologia Pastoral, com o tema Excelência do Ministério Cristão. Eu quero passar com a igreja aqui, mais propriamente com os irmãos, nessa unidade que nós estamos colocando, que nós estamos passando, é a unidade 1, o 1.1. Esse item eu já passei no último vídeo, que é relacionado ao que é teologia pastoral. Teologia pastoral é o ato de apacentar o rebanho de Deus, que é a igreja de Cristo. Ainda na unidade 1 e no ponto 2, nós vamos tratar da fonte da teologia pastoral. A Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável. Todo obreiro que tem um chamado, ele deve tomar para si, como princípio, conhecer as Escrituras Sagradas. Né? Muito importante. O obreiro que não está fundamentado nas Escrituras Sagradas, ele vai ter sérios problemas no seu ministério. Tem muita dificuldade, muita diversidade, porque a palavra de Deus ela é uma torre forte. A Bíblia é a fonte primária da teologia pastoral, pois nela encontramos valores e princípios que não podem ser ignorados pelos obreiros deste século. As Escrituras, toda a Escritura, né? E também no Antigo Testamento, traz princípios para a nossa vida emocional, nossa vida profissional, ética, nossa vida conjugal e ministerial. Então, a Bíblia ela é uma fonte mesmo, né? Uma fonte primária, ela que vem, é que é a base, né? A palavra de Deus é a base de todo homem de Deus, e principalmente do obreiro. Obreiro que não conhece Escrituras, obreiro que não ora, ele vai ter sérios problemas. Tratando de unidade 1 ainda, com a fonte da teologia pastoral, falando ainda da Bíblia. A Bíblia trata da origem do ministério pastoral. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, quando ele escreve para todas as cartas, né? Ele sempre traz uma ênfase a respeito do princípio de um obreiro. Mas na carta para Timóteo e a carta para os Efésios, ele vem falar um pouco a respeito da estrutura ministerial. E é o que está relatado aqui em Efésios 4, 10, 11. Aquele que desceu do céu, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O ministério instituído pelo Senhor, ele vem para a edificação do corpo, né, de Cristo, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E aí está um pouco aí nesse texto aquilo que Paulo queria expressar para os Efésios. Okay? E aí é que vai intitular que realmente
Jesus, ele mesmo, é o que consagra. Os dons de Deus, os dons espirituais, eles vêm pelo Espírito de Deus, manifestado pelo Espírito de Deus. Mas os dons ministeriais é o Senhor. Okay? Ainda tratando desse mesmo assunto, agora com a qualificação pastoral. Todo, toda, toda organização ela vai ter um bom desempenho a partir da sua liderança. Então, a liderança é o espelho. Né? Liderança é um pivô de um trabalho bem sucedido. E por isso Paulo escreve as cartas, escreve o campo para Timóteo. E aqui ele vai falar um pouco mais aí a respeito do episcopado. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de toda ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, e aí vai e fala mais algumas coisas, eu não coloquei no texto aqui, mas aí dá para ter uma ideia, dá para ter uma ideia da estrutura, né? Do embasamento, daquilo que o líder precisa ter sobre a sua vida. E desejar, Paulo fala assim, aquele que deseja, excelente obra deseja. Então, Paulo não descartou o fato do obreiro desejar. Eu posso desejar ser o bispo, eu posso desejar ser pastor. Agora, se isto é um chamado na minha vida, aí é um outro ponto. Aí você precisa ter o chamado. Muitos não têm o chamado e são inseridos, né, são inseridos por critérios da organização. E às vezes critérios que estão fora das escrituras sagradas, da Bíblia. E isso é muito prejudicial para uma aula. E esse texto aqui está relatado lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, 1 a 3. Okay? Seguindo aí, ainda dentro desse tema, como a Bíblia, uma fonte inesgotável, fala sobre a demanda de Deus contra a infidelidade pastoral. Nós vivemos no século XXI um período muito fora da palavra, muito contraditório a palavra, um período de adversidade, um período de falta de conhecimento, um período de falta de busca, né, de conhecimento. E aqui, nesse texto, em Ezequiel 34:2, vem relatar um pouquinho acerca da forma que Deus enxerga o pastor infiel, aquele que traz só os seus ganhos, aqueles que pensam em si, né? O serviço pastoral, o sacerdócio pastoral é apacentar, é doar, é dar, é cuidar, né? Para que a igreja seja saudável, para que a igreja seja próspera. E isso vai ser consolidado embaixo de conhecimento, embaixo de oração, embaixo de dedicação, embaixo de desprendimento, de entrega, né? É isso. E aqui em Ezequiel está escrito assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza. E diz aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos.
Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Deus está fazendo um requerimento daquilo que é seu, da sua propriedade. Deus nos deu uma propriedade. A igreja é propriedade de Deus, que Deus confiou na minha mão. Se eu sou pastor, eu tenho que estar muito afinado com Deus, muito no temor. Porque se eu for uma pessoa desequilibrada, se eu for um líder desequilibrado, ao invés de eu cuidar, eu vou agredir. E é isso que acontece muitas vezes nesses dias. Se tratando do mesmo assunto, a recompensa pastoral. Agora, Pedro escreveu na sua carta, tanto Pedro quanto Paulo, homens que vivenciaram uma realidade, né, de uma igreja primitiva, uma igreja avivada, uma igreja que sofria e que se entregava. E aqui ele vem colocar alguns pontos aqui. Está escrito assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória de Deus, que se há de revelar. A recompensa de um líder, de um homem de Deus, de um pastor, daquele que cuida da igreja, da propriedade do Senhor, é uma recompensa de glória. Se cuidar da igreja de Deus é um privilégio muito grande. Para Deus colocar um homem para cuidar da sua igreja, você precisa ter o chamado do Senhor. Deus, ele capacita, mas o homem leva um tempo de experiência e às vezes de sofrimento. Ok? Aqui, na história da igreja, nós vamos falar, o livro vai abordar alguns homens que deixaram um sentimento, homens que viveram épocas posteriores a de Pedro, Paulo, João, mas que também tinham a essência do Espírito de Deus e com certeza sofriam por amor ao Evangelho, sofriam o cristianismo verdadeiro, né? O Evangelho leva o homem ao sofrimento, né? O Evangelho não leva o homem em cima de uma rede tomando água de coco. O Evangelho leva o homem ao sofrimento. E o sofrimento leva o homem à oração, à busca. E aquele que tem o chamado, ele permanece. E Policarpo de Esmirna diz assim: os presbíteros também devem ser compassivos, misericordiosos para com todos, reconduzindo aqueles que se desviam, visitando os enfermos, não negligenciando a viúva e o pobre, mas sempre considerando o que é honroso aos olhos de Deus e dos homens. Interessante. Isso aqui é só um momento que ele escreve isso. Mas são homens que estavam embasados, né? E ele evidencia a respeito do presbítero, né? Aqueles homens que visitam os enfermos, que cuidam das viúvas e dos pobres. Então, a base, a essência do evangelho não é eu simplesmente tomar a ceia só, não é simplesmente eu só estar na igreja, fazer parte do membrado de uma organização. Não, eu preciso avaliar comigo. Não só como obreiro, né? Mas como igreja também. Mas principalmente como obreiro. Principalmente. Nós vamos ser cobrados nisso. Os obreiros vão ser cobrados em visitar os órfãos e as viúvas. E nas suas necessidades, né? O pobre na sua necessidade. Certo? É isso. E um pouco mais à frente, aí nós vamos deparar ainda na história da igreja, em 354 a 430 depois de Cristo. Agostinho de Hipona, ele diz assim: nesta vida, especialmente em nossos próprios dias, não há nada mais difícil
estafante e arriscado do que o ofício do bispo, sacerdote ou diácono. Porém, nada é mais abençoado aos olhos de Deus se o nosso serviço estiver de acordo com as ordens do nosso mestre. O texto é muito claro, e aqui o que me chamou a atenção é que a nossa bênção, então, aqui, a veracidade, o recurso, a bênção, a nossa bênção, a bênção que vem sobre a nossa vida dentro do nosso ministério e do serviço, ela tem que estar de acordo com as ordens do mestre, ou seja, precisa estar de acordo com as escrituras, e o meu comportamento tem que estar de acordo com o mestre. Eu preciso ter intimidade com Deus, preciso ter intimidade com as escrituras. João Rus, 1373 a 1415, mais próximo aqui do século XXI, né? Ele disse assim: existem duas coisas que pertencem ao status do pastor ou do líder: sua santidade e a integridade do seu ensino. Todo pastor sensato, todo pastor bem estruturado, certamente ele vai trazer sobre si a santidade e a integridade do seu ensino. Precisamos saber o que nós ensinamos. Muitos querem o chamado, muitos querem ser classificados dentro de uma sociedade eclesiástica com um serviço sacerdotal, seja evangelista, pastor, presbítero. Porém, muitos não se dedicam ao ensino, não se dedicam ao conhecimento. Queremos ser líderes, queremos ser pastores, e achamos que não precisamos aprender. A maior ênfase desses homens, o maior momento desses homens, que marcou a história, que levou a marcar a história desses homens na trajetória de Deus, foi o conhecimento. Paulo era um extremo conhecedor, né? Jesus, não vou nem citar. Mas nós vemos Jesus ensinando no caminho de Emaús. Jesus, os discípulos estavam no caminho de Emaús, Jesus já tinha falado, e ele começou a explicar, lá desde os profetas, desde Moisés, os profetas, quem que era ele. Para isso, precisamos sentar, precisamos aprender antes de ensinar. Queremos cargos, mas não queremos aprender. E é isso. Finalizo aqui, né? Essa parte, esse momento desse vídeo. Eu quero agradecer aqui a atenção da igreja e a minha alegria de estar participando aqui, de estar compartilhando com os irmãos desse ensino, ok? No nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja.